Isso, aí Boa tem noite, uns tudo bem? campos escrito nome, sobrenome, Deixa eu ver tá só aqui. a página inicial. Parar a apresentação. Tela cheia. Compartilhar. Agora você está vendo minha tela, né? A gente está gravando. Boa noite a todos aí. Hoje vai ser uma revisão da prova. A gente vai falar um pouquinho da matéria, sobre para a prova de vocês agora no próximo encontro vai ser dia 5 ou dia 4? Sábado, Sábado, né? dia 5, Dia sim. 5, né? Uhum. Então é o seguinte, eu vou postar, vou mostrar aqui mais ou menos o modelo que vai ser a prova, estilo de algumas questões, tá bom? Beleza. Por exemplo, uma questão, qual que é um dos desafios, dos principais desafios éticos relacionados ao uso de computador na sociedade atual? Nós falamos muito disso, que é a questão dessa questão de ética dos profissionais da informática, até foi o assunto da nossa última aula. Então, o que, que acontece? Qual que é o desafio? Proteção, privacidade e segurança dos dados pessoais. Concorda comigo? Uhum. Então, isso aí foi um assunto que a gente bastante enfatizou nesses encontros presenciais aí, e também é o nosso dia a dia, tá bom? Porque ó, Beleza. nas últimas décadas do século XX e do início do século XXI, o Brasil vem assistindo a um vertiginoso avanço das tecnologias da informação e da comunicação, com sérias implicações para a sociedade. Dentre as implicações podemos destacar, exceto. Então, assim, a gente teve aí questão desse avanço aí, desses computadores e tecnologias na sociedade. E o que não é verdade? Falta de privacidade e segurança? Isso aí, isso aí é uma verdade, né? A gente começou a ter o uso excessivo de computadores pode provocar sérios problemas de saúde, a gente falou isso também, tem provocado. Computadores interligam todos os lugares, um grande, e hoje a gente faz várias coisas, distração, trabalho, lazer, a gente já está o tempo todo conectado, a gente falou isso conectado no smartphone, Uhum. né? Então, assim, aceleração do desemprego com cargos sendo substituídos por computadores em todos os setores das sociedades, o ser humano não é mais importante? Claro que o ser humano é importante, não é todos os cargos que estão sendo substituídos. Bem tranquilaça, não é a questão? É, Então, beleza. Então, vamos ver. Você está conseguindo visualizar aí a tela tô, para fazer a aham. leitura? Como os computadores impactaram as interações sociais na sociedade contemporânea? Aumentar a comunicação face a face entre as pessoas? Não. Facilitou a criação de comunidades virtuais, mas podendo a levar a um isolamento social. Concorda comigo que é isso aí? Também, aham. Não reduziu o uso de redes sociais, aumentou. Tornar a comunidade exclusivamente presencial? Não. Isso aí é uma Não. questão de graça, né? Então, assim, entendeu assim mais ou menos como que é o nível da prova, né? Uhum. Aí aqui tem um texto, eu não vou ler ele todo aqui, ó. Considerando as ideias do texto acima, avalie as afirmações a seguir. O mapeamento da exclusão digital no Brasil permite que os gestores de políticas públicas escolherem o público-alvo de possíveis ações de inclusão social. Foi um caso que a gente falou aí, que é um problema muito sério hoje, é que a exclusão digital, principalmente em algumas regiões que não têm esse acesso à internet, que hoje também esse acesso, ou até questão financeira, porque esse acesso à internet agora, com a Starlink, aí ele tem, com essa internet satélites tem facilitado, mas isso ainda tem que ter algumas políticas de investimentos ainda relacionado a isso, né? Uhum. O uso, o uso das TICs, tecnologias da informação, podem é, cumprir um papel social ao promover informações àqueles que tiverem seus direitos negados ou negligenciados e, portanto, permitir maiores graus de mobilidade sociais na economia, certo? Então, sim, Uhum. verdade, né? É. Então, o direito à informação diferencia dos direitos sociais. Não, o direito à informação é o mesmo do direito é, sociais, ele não diferencia, né? Uma vez que estão Uhum. focados na relação entre os indivíduos, né? E a relação entre os indivíduos e o conhecimento. Essa aí é uma questão falsa. O maior problema de acesso digital no Brasil está na deficitária tecnologia existente em território nacional. Hoje a gente não tem isso mais, né?
A gente já tem muita tecnologia para Não. fazer isso. Muitas das vezes mais hoje é recurso, né? Então, Uhum. aí aqui tem um textinho que mostra, por exemplo, a pessoa que tem lá um mouse, pelo amor de Deus, né? Inclusão digital, né? Comparando a proposta acima com a charge, pode-se concluir que a dificuldade de acesso ao mundo digital torna-se um cidadão excluído digital. Foi o que a gente acabou de falar, né? Então, assim, sim, bem tranquilas as questões, se caírem questões nesse estilo na prova, bem tranquilas, né? Dá pra fazer. Dá para fazer? Ah, muito fácil. Não, só lembrar. Então, assim, aqui, as transformações decorrentes do avanço dos TICs têm cada vez mais exigido a formação de um professor com capacidades de mediar o processo de descoberta, assimilação e construção de novos conhecimentos. Então, hoje, nós podemos fazer muita coisa através dos computadores e essa rede mundial de computadores, através dessas redes, plataformas de redes sociais, o YouTube, ou de streaming armazenado, YouTube, rede social, a gente aprende muita coisa aí, não é isso? E o professor tem que se reinventar nisso. Muitas vezes ele tem que ser mediador do conhecimento, porque essa informação, não só informações, por exemplo, de vídeos que a gente tem armazenado, mas a gente tem muito documento hoje na internet. Todo mundo procurou como instalar uma lâmpada, como é, instalar uma TV, como que configurar é, um roteador sem fio. Estou só citando um exemplo e a gente encontra tudo na internet. Passo a passo, tutoriais, videoaulas, um monte de coisa, não é isso? Uhum. Então, aqui, ó, uma prática verdadeiramente mediadora depende fundamentalmente dos meios tecnológicos, sem os quais se torna inviável o processo de interação. Então, assim, Não. essa aí não é só os meios ali. A gente tem um monte de coisas ali. Então, não é relacionado ao meio de tecnologia. Pode ser qualquer tecnologia que eu vou acessar que eu vou ter essa interação, não é isso? Isso. A mediação é a característica da interação, especialmente na experiência de aprendizado e na transmissão cultural. Seria essa aí uma verdadeira. A mediação pedagógica não é possível em situações em que o professor utiliza técnicas didático-pedagógicas tradicionais. Então, isso aí é falsa também. O uso de TIC não garante a qualificação da prática docente mediadora, podendo até mesmo ser um obstáculo à sua realização, que é verdade. Só essa tecnologia ela não garante. Você tem que ter muito mais do que isso, certo? Certo. Então as verdadeiras aí são a 1 e a 4, tá? Uhum. Beleza? Beleza. Com relação aos impactos dos computadores na sociedade, analise as informações a seguir. Apesar de tornar a vida cotidiana mais fácil, o uso de computadores tem permitido uma maior exposição da privacidade das pessoas. Certo, né? Isso. O aumento do número de dispositivos de automação tem causado um aumento na produtividade laboral, mas também causou reflexo negativo no nível de emprego em certas atividades, que é verdade. Não é em todas as atividades. O aumento do uso de computadores personalizados gerou uma nova forma de trabalho. Porém, isso não causou reflexo na saúde do trabalhador. Claro que causou reflexo na saúde. Então, só a 1 e a 2 verdadeiras. Certo? Beleza. Uhum. Em relação à sociedade da informação, analise a informação a seguir. É um termo que surgiu ainda no século XX, que é o fundamento na globalização neoliberal. Esse tipo de sociedade ainda se encontra em processo de formação e expansão. Existe ainda um grande contingente de excluídos digitais, apesar da internet ter sido um dos meios de comunicação que mais se expandiu no mundo nos últimos anos. Então, todas as afirmativas estão corretas. Certo? Beleza. Então assim, que vou ler aqui. Ó. A partir desse cenário, é correto afirmar sobre novos sistemas de informação, exceto aplicações de inteligência computacional estão desacelerando? Não, elas estão cada vez mais, está sendo mais exposto isso aí, falar assim, exposto que eu estou dizendo assim, mais acessível para o usuário,
Gente, hoje, com o site GPT, é um monte de ferramentas aí que está sendo utilizado para, com essa inteligência computacional aí, de mecanismo. Eu falei de uma das aplicações aí que é o site GPT, mas hoje tem ferramentas para edição de imagem, sabe, para configuração de várias coisas, certo? Call Uhum. center, certo? Pessoal, você lembra que eu falei um pouquinho sobre, na aula passada, sobre a lei Carolina Dickmann, que foi falando sobre invasão de dispositivos, né, celulares, computadores, ao Marco Civil da Internet, que foi responsável por regularizar a internet, a Lei Geral de Proteção de Dados, que estabelece diretrizes importantes e obrigatórias para a coleta, processamento e armazenamento de dados, né? E aí eu perguntei quais dessas estão corretas. Então, todas essas afirmativas aí estão corretas. Foi até o tema da aula passada, certo? Então, só mostrei Beleza. aqui modelo de algumas questões, podem cair algumas aí dessas questões na prova, tá? Bem Uhum. tranquilaço. Eu vou parar essa gravação, a gente continua, tá? E depois eu vou pedir para você assistir novamente essa aula, tá? Que aí serve para você estudar para a prova, tá bom? Tá. Tem alguma dúvida da matéria em relação à prova antes da gente parar a gravação? Até então, não. Não, beleza? Uhum. Então eu vou parar aqui, aí eu vou atualizar lá no ambiente, pelo menos essa aula aqui eu vou colocar lá, tá bom?